Seja muito bem-vindo. Jesus Cristo, ele caminhava pelas cidades, ia em vilarejos, sempre levando a sua palavra. Nós vemos o Senhor, muitas vezes, sendo aglomerado por pessoas. Uma multidão de pessoas seguiam Jesus e uma grande multidão, muitas vezes, esperava Jesus nas cidades e nos vilarejos, quando sabiam que Jesus iria para aquela cidade. E nós vemos nessa aglomeração destas multidões de pessoas, pessoas que eram curadas quando encostavam em Jesus, pessoas que gritavam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e o Senhor ouvia e tinha compaixão dessas pessoas e as curavam. Jesus convertia pessoas através da sua autoridade de interpretar a lei, sendo colocada a lei em perfeição, e ele que cumpre toda a lei, muitos eram convertidos pela sua palavra e pelo seu exemplo, a sua ação. Jesus, ele veio a este mundo para trazer o reino dele dentro de nós, para que nós nos convertamos ao Senhor, essa mudança de vida do nosso coração para viver para o Senhor. Então as pessoas esperavam o Senhor, e nós muitas vezes caímos numa desesperança, de vez de nós esperarmos no Senhor com fé, com confiança, se afastamos de Deus e vamos nos afastando da oração. Isso é virar as costas para o Senhor, aquele que nos ama, aquele que quer derramar o seu Espírito sobre nós, aquele que quer viver em nós. E nós precisamos sim nos voltarmos para o Senhor para sermos salvos por Ele. A palavra de Deus hoje que nós vamos meditar está em Mateus capítulo 5, no versículo de 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta palavra aqui, o Senhor fala para os apóstolos: vós sois sal da terra. Para que serve o sal? A primeira imaginação que vem é: o sal, ele dá sabor aos alimentos. Se o sal não tem sabor, para que o sal? Não precisa do sal. Então ele salga os alimentos para isso. Mas também o sal, ele conserva o alimento, ele conserva as coisas para mais tempo durar aquele alimento. E é aqui o sentido da palavra. Os apóstolos, quando o Senhor Jesus fala: vós sois o sal da terra, é porque eles conservam a palavra de Deus. A palavra de Deus que é derramada, colocada em vasos de barro, como somos nós, os apóstolos, vasos de barro. Esta palavra preciosa. E esses apóstolos, eles conservam a palavra de Deus sem erro, passando a pregar este evangelho, essa boa nova às pessoas, para que essas pessoas também sejam sal da terra, que conserve a palavra de Deus. E esse sabor, o que nos leva a o sal dar sabor?
No começo, a palavra de Deus, ela vem e contraria a nossa vida que estamos vivendo. Porque agora ela vai nos corrigir. Ela vai nos moldar para nós sermos santos. Antes de conhecer a palavra de Deus, nós fazíamos muitas coisas erradas. Mas depois que temos uma experiência com Jesus, a nossa vida muda. E muda do avesso. Ao ponto de esta palavra em nós começar a ter sabor. Nós começarmos a gostar da palavra de Deus. Olha como que é. Gostar da palavra de Deus e conservar, o sal conservar ela no nosso coração sem erro. Pela doutrina que Jesus deu para esses apóstolos que pregaram o evangelho do Senhor. E depois, a palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? Um homem que não conhece Jesus, um homem que não ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é um homem que não tem experiência com Deus. Quando Jesus fala para os apóstolos: vós sois a luz do mundo, é porque ali está a palavra de Deus depositada, iluminou as trevas que estavam nos apóstolos, clareou para eles, e agora eles entenderam o sentido da vida. Assim o Senhor fala para nós também, que nós somos luz do mundo, nós precisamos levar esta palavra às pessoas, mas se você está nas trevas, você não é luz. Somente quem tem Jesus como Senhor da sua vida, que entendeu que precisa obedecer ao Senhor Jesus, precisa viver na sua graça para ser salvo, sem Ele nós estamos nas trevas. Jesus não vai falar para mim e para você, se nós estamos nas trevas: vós sois luz do mundo. É luz do mundo quem é de Jesus, quem ama a palavra do Senhor, e não somente amar, ser aquele que leva a palavra do Senhor, porque diz assim no versículo 16: assim brilhe vossa luz diante dos homens, pelas obras que nós estamos fazendo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As obras que nós vamos fazer são as obras que o Senhor está nos pedindo. E que obra que é? A palavra de Deus está nos ensinando. Quanta obra que nós temos que fazer que diz na palavra? Quantas? Levar o evangelho aos confins do mundo. Você fala de Jesus às pessoas? Você vive obedecendo os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos? Você lê o catecismo da Igreja Católica? Você está estudando para ir para o céu? Ah, mas eu tenho preguiça. Ah, meu irmão, então me desculpe de dizer, mas a preguiça é um pecado. Nós aqui na terra carregamos a cruz, então é para nós arregaçarmos as nossas mangas e obedecer ao Senhor Jesus, se voltar para Ele obedecendo os seus mandamentos, vivendo uma fidelidade naquilo que Ele nos pede. Mas eu não sei o que Ele nos pede. Você não sabe porque você não lê a vida de Jesus. Eu não tenho tempo. Tem pessoas que me falam: eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. E daí eu pergunto para você: 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o que você faz? Está dormindo? Pode acordar 1 hora mais cedo antes de ir para o seu trabalho e ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus todos os dias. A desculpa ela só tem para muitas pessoas quando é para as coisas de Deus, mas quando é para ficar 1, 2, 3 horas no celular, no Instagram, no Facebook, no YouTube, as pessoas têm tempo. Quando é para jogar um futebol, para jogar um baralho, essas pessoas para ir no bar, essas pessoas têm tempo, para ir dançar tem tempo, elas só têm desculpa quando é para as coisas de Deus. Que você mude a sua vida, que você busque o Senhor, e que se aquela dança, se aquele lugar que você está indo está tomando o lugar da palavra de Deus, renuncie àquilo que vai ficar, porque essas coisas do mundo vão ficar tudo. O que não fica, o que é eterno é a palavra de Deus. E por que você busca as coisas passageiras e não busca as coisas eternas? Por causa do pecado, porque você está deixando o pecado agir em você, e você está cedendo para o pecado. Ser forte é viver em oração, em comunhão com Deus e lendo a sua palavra.
meditando essa palavra, porque o Senhor quer nos corrigir, porque Ele nos ama. Ele ama muito a cada um de nós, e por isso que Ele sempre está a nos chamar, que nós possamos dizer sim ao Senhor, para trabalhar para essa messe, para trabalhar e ser servos do Senhor, pois o Senhor me chama e o Senhor te chama. Basta nós falarmos o nosso sim para Deus. Deus te abençoe.